Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me vendo. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, porque fizemos um teste na sexta-feira, tudo correu bem, mas hoje estou usando um pequeno computador que eu só uso em viagens de trabalho, e quando fomos testá-lo minutos antes do chat, o computador começou um processo de atualização que impediu que a gente continuasse o trabalho. Aí adiamos agora para as 2 e espero que vocês estejam me vendo. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre o Brasil de mais longo prazo. Eu tenho uma visão otimista para quem me vê na Globo News, para quem me lê no Globo ou em algum outro jornal. Não só postura de vida, que eu acho que a vida é uma dádiva divina, então acho que a gente devia aproveitar isso. Mas, especificamente sobre economia, eu acho importante que a gente pense numa perspectiva histórica, que o Brasil reúne no momento, ou nas próximas décadas, as condições para sair desse atraso histórico que a gente tem em relação ao chamado mundo desenvolvido. Por exemplo, nós temos uma situação demográfica que, nas próximas 2 décadas, pelo menos, faz com que o Brasil tenha o maior número de pessoas da sua história simultaneamente em condições de trabalhar, investir, consumir, estudar, enfim, o maior número de pessoas produtivas, em condições de produzir, condições de se inserir no mercado. Isso é um ativo que tem um valor fantástico. Pouquíssimos países no mundo têm mais de 100 milhões de pessoas em condições de se inserir num mercado como o do Brasil. A segunda questão, eu acho que tem muito a ver com uma situação também histórica do Brasil, que é uma situação de desequilíbrio permanente nas suas contas externas. O Brasil não tem ainda uma moeda que se aceite internacionalmente. O real só circula dentro do país, ou no máximo nos países vizinhos, na fronteira. Ele não é uma moeda conversível. Então, nós temos sempre que negociar com o exterior, fazer transações com o exterior, através de uma terceira moeda, sempre uma moeda sobre a qual a gente não tem nenhuma interferência, no caso o dólar ou o euro, somente o dólar. Então o Brasil tem que ter sempre uma retaguarda forte em relação às suas contas externas. Em alguns momentos, essa retaguarda se faz pela entrada de investimentos estrangeiros, pelo fluxo de capitais. Isso é muito importante, sempre será. Mas é preciso que você tenha algo dentro da manga para uma situação em que esse fluxo se interrompe, a gente possa ter fôlego para chegar a um lugar mais seguro. Esse fôlego no Brasil, ele é possível hoje, não só em face das reservas que a gente já acumulou, mas também diante do que a gente descobriu na costa brasileira, que é o petróleo do pré-sal. O petróleo ainda será, pelos próximos 50 anos, talvez a mercadoria de maior liquidez. O petróleo não é só... Do petróleo não se faz nada em si. Ele sozinho não tem nenhuma utilidade. Ele só tem utilidade quando ele é processado, né, quando ele é beneficiado e
e dele resultam centenas de subprodutos. O mais importante hoje continua sendo o combustível, mas mesmo que o combustível deixe de ser usado à base de petróleo, o petróleo como matéria-prima tem uma infinidade de aplicações, seja na agricultura, seja na indústria, seja todos os remédios que a gente toma, tem algum petróleo no meio. Nessa roupa que eu estou vestindo deve ter certamente alguma coisa de petróleo. E o Brasil, nos próximos 30 anos, junto com o Irã, junto com o Iraque, Estados Unidos, possivelmente o Canadá também, serão os países capazes de atender qualquer incremento de consumo no mercado mundial. Então a gente vai ter uma posição muito privilegiada em relação às nossas contas externas, porque a gente tem um produto que, chamado de ouro negro, de certa forma E isso vai nos dar uma retaguarda enorme para prosseguir no processo de transformação. O Brasil também passou por um processo tanto de transição demográfica como de transição de uma economia rural. Não tem muito tempo, 40 anos talvez, o Brasil ainda dependia do café. Hoje ele tem uma economia diversificada e, inclusive, diversificada regionalmente. Hoje o Centro-Oeste é a região do país que mais produz grão, parelhando com o sul do Brasil, que sempre foi a região tradicional. A gente tem polos da indústria automobilística no Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Bahia e agora também Pernambuco. Enfim, o Brasil já tem uma diversificação econômica que faz com que as coisas geralmente nos surpreendam em relação aos seus próprios números. Qual é o grande problema do Brasil hoje? Sem dúvida é a nossa perda de competitividade por causa de não só de fatores específicos, como carga tributária inadequada, como deficiências de educação, mão de obra com baixa produtividade, etc. Mas acho que o fundamental para a economia seria melhorar muito a nossa infraestrutura de transportes e logística, principalmente. E até nisso a gente tem pelo menos algum horizonte, porque felizmente o governo acordou e deu sequência ao processo de concessões. Esse processo de concessões, inclusive, começa a dar frutos já no ano que vem. Eu, por exemplo, intuitivamente acredito que a gente vai crescer mais do que essas projeções econômicas da maioria dos analistas de bancos têm feito em relação ao ano que vem. Eu acredito que o investimento na área de transportes, de infraestrutura de transporte, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e também mobilidade urbana, deve ter um impacto relevante no PIB do ano que vem, assim como a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é uma Copa do Mundo. O futebol, de uma maneira geral, hoje, gostemos ou não do esporte, ele é o evento que mais mobiliza pessoas no planeta Terra. Até nos Estados Unidos, onde o futebol não tinha grande penetração até recentemente, hoje você já vê, pelo menos do feminino lá, tem um maior sucesso. Entre o grupo de turistas estrangeiros que virá ao Brasil durante a Copa, os que mais se destacam são os americanos, né? Estão entre os americanos.
mais americanos virão provavelmente que argentinos, porque eles conseguiram reservar entradas para os jogos. Então a Copa do Mundo vai dar uma exposição sobre o Brasil nos próximos anos. Começa agora e se estenderá, porque em seguida também virá a Olimpíada, e fará com que o Brasil seja uma vitrine, talvez exótica, uma vitrine exótica, para o resto do mundo. É a oportunidade de a gente vender mais do que sandálias havaianas, como um produto brasileiro, por exemplo. Isso vai mostrar o Brasil no que ele tem de bom e no que ele tem também de ruim, é claro. Mas seja lá o que for, a gente tem a oportunidade talvez de aumentar o nosso número de turistas de 6 para 10 milhões de pessoas por ano. Não só dos países vizinhos, a tendência é que os países vizinhos argentinos, chilenos, colombianos sejam realmente a maior parte dos turistas, porque estamos a 13 horas de voo dos principais destinos da Europa, né? 36 horas da Ásia. Então, vir ao Brasil é sempre um sacrifício do turista, ele tem que querer muito vir aqui. Bom, mas de qualquer forma, as tendências de médio prazo são positivas para o país. A gente tem dificuldades no curtíssimo prazo, isso faz parte da economia. O desenvolvimento é sempre uma coisa desequilibrada, né? O economista sonha no equilíbrio, mas a gente vive, na verdade, em permanente desequilíbrio. E no caso do Brasil, temos também uma situação de muita desarmonia, né? Outro dia eu vi uma estatística que eu fiquei surpreso. O mercado de sorvetes cresce 15% ao ano. Ora, continuamos com o mesmo calor, enfim, não há nada assim que justifique, de repente, esse mercado crescer a um ritmo tão grande. Claro que houve incremento de renda, chamada classe C se multiplicou, mas nenhum economista conseguiria, talvez, prever um crescimento de 15% ao ano num mercado específico. O mercado de sabonete cresceu 16%, enfim, quando o país, na média, cresce 2%, 2,5%. O que justifica isso? Mais pessoas estão tomando banho? Claro que não, né? Evidentemente que havia um subconsumo desse tipo de produto. E o que leva, de repente, um segmento ou outro se destacar? Esse que é o desafio, né? Em termos de investimento, isso torna o mercado financeiro, o mercado de capitais, algo sempre desafiador, no sentido da gente identificar que segmentos, de repente, vão ter esse desempenho, e isso pode se refletir nos preços dos seus ativos, na valorização dos ativos e gerar um retorno muito grande para o investidor. Eu estou falando aqui já há 14 minutos, eu não sei se alguns de vocês têm alguma pergunta para fazer, mas eu vou então olhando aqui para ver se tem alguma pergunta. Estou olhando aqui, vocês desculpem ter parado um pouquinho.
Vou dar uma olhada se há alguma pergunta. Bom, então seguindo, falando um pouco do ano de 2014, já que 2013 estamos encerrando, então, para a Bolsa especificamente, um ano de eleições gerais sempre é um ano que põe uma certa incógnita. Não há no cenário político nenhuma surpresa por enquanto. A atual presidente é a favorita por enquanto. A situação econômica se mantida como tal a favorece, porque não há perspectiva de desemprego, também não há perspectiva de grande aumento salarial no ano que vem, mas tudo leva a crer que a inflação pode até recuar um pouco para a faixa aí de 5%. Isso também favorecer. Por outro lado, na oposição, nós temos uma oposição não muito raivosa, né? Uma oposição, dois candidatos se apresentam, o Aécio Neves pelo PSDB, que também já é uma proposta conhecida, porque o PSDB com Fernando Henrique governou o país durante 8 anos, e o outro é o Eduardo Campos, que é uma novidade no cenário, porque é um governador muito bem sucedido. Pernambuco é um estado hoje que vem se destacando depois de décadas de estagnação. Mas o Porto Suape, a refinaria ali em Suape, Abreu e Lima, o estaleiro EAS, enfim, é um estado que não produz petróleo, mas tem se beneficiado muito, por exemplo, das encomendas do setor de petróleo. Ele é uma novidade, é uma nova geração, vem em parceria agora com a Marina Silva, que consegue atrair um eleitorado jovem, esperançoso, mas fundamentalmente é uma novidade. Não se sabe do que será essa aliança. Mas não chega a ser algo que abale o mercado em si, né? O mercado não vê nessa alternativa ainda uma possibilidade de ruptura das questões econômicas básicas, né? Claro que será uma visão possível. Eduardo Campos vier a ser o vencedor das eleições, a gente espera mudanças, mas não uma ruptura em relação ao que tem sido feito. O mercado não gosta dessas mudanças radicais, embora sempre no próprio mercado financeiro a gente veja o discurso das reformas. As reformas não significam ruptura, uma revolução, significam aperfeiçoamentos, mudanças e avanços. Então, no cenário político, não há como, há 8 anos atrás, por exemplo, uma situação, ou há 12 anos atrás, uma situação em que o mercado pode ficar altamente nervoso. Mas eu sempre mando botar no seu modelo ali uma interrogação grande, porque uma das características dos mercados modernos hoje é esse comportamento que talvez os psicólogos, ou antropólogos ou sociólogos consigam explicar mais do que os economistas. Essa situação de medo ou que se alterna com a situação, às vezes, de extremo coragem de investimento. Quer dizer, a gente alterna pânico, medo com audácia. E a eleição, ela mexe com isso. A gente não sabe exatamente como uma manada pode se comportar, se na fase audaciosa ou se vai para uma vertente mais do pânico ou do medo. Então é sempre um ano
em que pode ser tema de surpresa. No mercado de renda fixa, certamente a gente vai ter que conviver com taxas de juros mais elevadas, sejam nominais ou reais. A inflação tem um comportamento... Aliás, não é uma questão só conjuntural, acho que é uma questão estrutural. O Brasil, mais de 100 anos, tenta se livrar do processo inflacionário. A gente nunca teve uma inflação que se aproximasse do que a gente vê no chamado primeiro mundo. O real foi um grande avanço, permitiu que pusessem em ordem as finanças públicas, mas nós temos uma desigualdade social e tudo, até uma desigualdade regional, que a tentativa desse ajuste de reduzir essa desigualdade sempre com a fricção nos preços, nas demandas, nas ofertas, e é muito difícil que a gente consiga ter uma inflação muito baixa. Então, a alternativa a essa situação é sempre você manter uma taxa de juros além do que seria aceitável numa economia. Esse é um fator que eu também acho que é desequilíbrio estrutural da economia brasileira. A gente não consegue ter uma taxa de juros que seja compatível com a dos nossos concorrentes. Então é mais um fator que contribui para a nossa perda de competitividade no seu conjunto. Mas do ponto de vista do investidor, pode ser também uma oportunidade de recuperação de receitas, né, de rendimentos que muita gente perdeu ao longo de 2013. Viu pela primeira vez em muitos anos fundos de previdência privada encolherem, né, porque estavam lastreados em títulos do Tesouro que, marcados a mercado, tiveram uma forte desvalorização. Em 2014, eu não acredito que o fundo de renda fixa ou de outros papéis, mesmo privados, venham sofrer perdas semelhantes às de 2013. Ao contrário. Então, o mercado de renda fixa provavelmente será um mercado positivo para o investidor, e é sempre bom a gente ter opções. Não, o mercado de renda fixa sempre compete com a bolsa, sempre prejudica a bolsa. Não vejo isso. Eu acho que uma coisa se complementa a outra. Quando o mercado de renda fixa está muito bom, mesmo assim, a gente sempre vai ter que buscar alguma diversificação na renda variável, nem que seja uma porcentagem pequena da carteira, 10%, por exemplo. Então, se você está estimulado a investir mais, mesmo que a sua parcela de renda variável seja um pequeno percentual da sua carteira, se você aumenta o bolo, aumenta também a fatia destinada à renda variável, embora percentualmente seja a mesma. Então, para o mercado financeiro de uma maneira geral, eu acho que 2014 tende a ser positivo, no sentido de despertar mais interesse do investidor. No entanto, o comportamento de um ou outro ativo vai depender muito desses fatores que eu falei, somente do impacto do processo eleitoral, que vai se materializar mais para o segundo semestre. A eleição em outubro
Temos a Copa do Mundo em junho, só depois da Copa do Mundo, que eu acho que essa coisa política vai pesar mais na cabeça do investidor, dos rumos do mercado. Até a Copa do Mundo, eu acredito que a gente não tenha nenhum impacto negativo sobre o câmbio, sobre a taxa de juros, sobre a inflação. O segundo semestre é que vai ser um pouco mais nervoso, digamos assim. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Espero que tenha sido útil, embora tenha sido mais um monólogo, né? Porque eu não sei se eu não consegui identificar alguma pergunta mais específica. Mas de qualquer maneira, eu vou encerrar aqui. Espero ter sido útil. Foi um prazer participar da Investmania. Queria agradecer pessoalmente a equipe da Investmania pela colaboração que me deu aqui para a gente instalar o software e iniciar esse trabalho. Um pouquinho de mão de obra, eles tiveram muita paciência. Até uma outra vez, foi um prazer. Me vejam lá na Globo News. Espero que leiam o que eu escrevo, seja na internet ou seja no papel impresso. E boa tarde a todos. Eu desejo também um feliz ano novo. Bom Natal para todo mundo. Pô, desculpem mais uma vez. Agora sim achamos as perguntas. Tem FabMec. Em termos estruturais, como o senhor considera o legado para a próxima administração? Bom, eu vou confessar a vocês que esses cabelos brancos que vocês estão vendo me fizeram a ser uma pessoa muito pragmática em relação à política. A política é fundamental na vida das pessoas, porque ela dá. O Estado é o maior agente econômico em qualquer economia. A economia americana, mais liberal do mundo, o Estado é o principal agente econômico. Então, a gente eleger um bom governo sempre ajuda a economia. Mas eu não tenho ilusões em relação à política. Eu vejo a política sempre com essa visão mais pragmática. O que é que ela pode ajudar a economia ou não? Eu não me esforço para não ter paixões em relação a isso. Nesse sentido, eu acho que o governo Dilma, por exemplo, que perdeu, acho, oportunidades boas, embora o mundo tivesse numa crise terrível, mas acho que se a gente tivesse começado as concessões na área de transporte já no início da administração, se não tivéssemos paralisado os leilões de petróleo, nós estaríamos talvez hoje colhendo mais frutos. Mas seja o que for, acho que o principal legado hoje da Dilma para a próxima administração, que pode ser dela mesma, é exatamente de ter destravado essas licitações. Isso vai mobilizar um valor, pode chegar a 200 bilhões de reais, por exemplo, em investimentos no setor de transporte. Se esses investimentos de fato se materializarem, e devem se materializar porque eles estão previstos em contrato, o concessionário que não realizar esse investimento será punido, ele pode perder até a concessão. Isso pode elevar a taxa de investimento do país para 20% do PIB, que é algo que a gente nunca atingiu. E que é algo que todo mundo sonha há anos, porque sem investimento a gente não expande a nossa capacidade de produção, não tem ganhos de produtividade, não é possível ter uma melhor distribuição de renda, não é possível gerar bons empregos, enfim. Investimento é a chave e nesse sentido, agora no final do primeiro mandato da Dilma, ou talvez primeiro ou último, não sabemos ainda,
Nesse sentido, foi uma boa contribuição, porque a gente terá os próximos 2 anos com muitos investimentos que se realizarão e que darão ganhos de produtividade para o país. É importante, eu falei do pré-sal, mas a gente tem um segundo pré-sal no interior do Brasil, que é o agronegócio. Eu acho que o agronegócio, o Brasil se destaca nisso de uma tal maneira que é difícil qualquer outra economia se comparar à nossa no agronegócio. A economia americana, que é altamente eficiente no agronegócio, australiana, não consegue ter níveis de produtividade ou de custo que se compare ao agronegócio brasileiro. Se a gente tiver uma logística, um sistema de transporte que facilite o escoamento dessa produção, aí a gente mata a pau, porque está aqui no fim do mundo, né, do continente sul-americano, está no fim do planeta, dias de navegação dos principais mercados, mas mesmo assim, nosso principal problema está na infraestrutura interna, continental, do porto para dentro. Custo de produção, às vezes, de carregar a produção do centro-oeste para um porto no sudeste ou no norte é o mesmo que você pegar essa mesma mercadoria e transportar para a Ásia. Não faz sentido. O Gilberto Rio me pergunta sobre o tratamento do aumento de preço dos combustíveis. Existe um boato da falência da Petrobras em 2 anos. O dilema do governo é segurar a inflação e não quebrar a empresa. Onde será o ponto de equilíbrio? Bom, eu quero dizer que essa coisa de falência da Petrobras é uma total maluquice. É um exercício, assim, até um ponto de vista irresponsável. Esse mesmo exercício põe a Vale do Rio Doce, por exemplo, numa perspectiva pior do que a Petrobras. E a Vale não tem o mesmo problema do controle de preços que tem hoje a Petrobras. Eu acho que esse ano de 2013 foi muito difícil para o governo, porque ele sentiu uma pressão inflacionária no início do ano muito forte, e do ponto de vista político seria muito ruim que a inflação passasse da meta, né? Estourasse a meta. E seria muito bom para o governo se ele conseguisse trazer a inflação para algo em torno de 5,5%, ou seja, abaixo do índice de 2012. Então, o combustível acabou sendo um produto que é resultante de monopólio. A Petrobras tem monopólio da produção de produtos destilados, né, refinados. Então, o controle de preços acabou sendo terrível para a Petrobras e bom para o governo do ponto de vista do controle da inflação. É uma coisa que se esgotou. É impossível continuar com isso. O Brasil importa hoje diesel e gasolina. Vai começar a importar menos a partir do final do ano que vem, quando a refinaria Abreu e Lima começar a produzir, e ela vai começar a produzir basicamente diesel, que é o que mais pesa na importação de combustível. Então, esse equacionamento preço externo, preço interno, inflação, vai ficar mais fácil ao longo de 2014, principalmente no fim de 2014, quando a Abreu e Lima começar a produzir. Em 2015, a gente tem também a produção do Comperj, 2016, 2015. Então, perspectiva de solução para o preço dos combustíveis, nem que seja no prazo de 2 anos. Né? Então, essa história que a Petrobras vai quebrar em 2 anos não faz o menor sentido. Ainda mais que a produção dela vai dar um salto fantástico. Até 2016, ela praticamente passa a produzir 4 milhões de barris por dia. Hoje ela produz 2. Ela dobra a produção. Isso, como eu falei, é um pouco ouro negro. Então, mesmo que ela não produza produtos refinados, ela
tem condição de vender isso no mercado internacional com uma margem de lucro incrível. Eu queria dar um exemplo do pré-sal. O campo de Lula, que está em produção, os poços lá têm uma produtividade semelhante aos poços da Arábia Saudita. Mais de 20 mil barris por dia. Isso é muito acima da média brasileira. Eu acredito que só tem um poço ou dois no Brasil que tem a mesma produtividade que é no campo de Marlim, na Bacia de Campos. Então, o pré-sal é, de fato, uma carta na manga. E isso vai render para a Petrobras, a partir do momento que ela ultrapasse essa fase crítica de investimento, em que ela só está desembolsando e a receita ainda é pequena. Isso vai começar a acontecer lá para o final de 2015, 2016 certamente. Então a história de Petrobras quebrar em 2 anos é um exercício, a meu ver, irresponsável, porque não leva em conta essa perspectiva de retorno que ela tem dos investimentos que ela realiza. Tem a pergunta escrita índice: podemos acreditar que um acordo em janeiro de 14 do Mercosul e União Europeia? Bom, a União Europeia é o nosso maior parceiro comercial no seu conjunto, mais do que a China e os Estados Unidos. Então é um parceiro comercial que a gente tem que tratá-lo muito bem. A União Europeia, ela, embora seja um mercado interno fantástico, uma população superior a 500 milhões de pessoas, com alto nível de renda, um território relativamente pequeno, ultra concentrado, né? Um continente, não sei se a gente vai botar também a Inglaterra nisso, mas com uma concentração populacional enorme. É um mercado que a gente tem que ver isso com muita atenção. Só que eles demandam mais produtos agrícolas e pecuários do que produtos industriais, por exemplo. Esse acordo tem que ser um acordo que nos ponha, se insira nesse processo de liberalização lá, mas a gente tem que ver também se a gente só não vai virar aqui uns coadouros de produtos industrializados da indústria que está em crise lá na Europa. Eles estão vendendo as coisas a meio preço de banana. Por exemplo, a siderurgia. Eu acho que a siderurgia europeia oferece para o Brasil é sempre muito barato, porque eu acho que eles vendem até um certo dumping, um certo prejuízo. Mas, de qualquer forma, temos que continuar trabalhando para ter um acordo de comércio, até porque a União Europeia vai fazer esse acordo com os Estados Unidos também. A gente não pode ficar muito atrás, né? Tem que ter. É interessante que com o euro, que é muito criticado, mas o euro fez de fato uma integração econômica em boa parte da União Europeia. Eles têm 60% do PIB, de certa forma, voltado para o comércio exterior. E a metade disso, pelo menos, é no comércio intrarregional. Então, eles já partem do comércio intrarregional, que fortalece muito o comércio exterior dele. E tem a vantagem da moeda única. Então, a gente tem que analisar isso. Maltex pergunta sobre o Fed. A economia americana está de fato se recuperando, mas a questão lá do mercado imobiliário ainda é uma certa incógnita. A construção civil nos Estados Unidos tem um peso muito maior do que no Brasil. E a gente viu o estrago que a crise nesse setor fez lá. Como a gente está vendo na Europa, a Espanha mergulhou numa crise exatamente a partir do estouro da bolha do mercado imobiliário. Uma economia que vinha muito bem e, de repente, explodiu. Então, o Fed vai ser muito cauteloso em relação a esse processo de retirada dos estímulos monetários da economia americana.
Além de tudo, eles levaram um susto gigantesco ao ver que seus maiores bancos, suas maiores indústrias, estavam realmente à beira do abismo, né? E alguns foram retirados já caindo, né? O Fed foi lá e puxou, o governo americano, de certa forma, puxou já esses gigantes já despencando. Então, a tendência é que no ano que vem haja um processo de normalização, mas vai ser cauteloso, não vai ser essa desarrumação geral que, de vez em quando, os mercados dão a entender. Também índice, pergunta se você acredita que, mantido esse mesmo governo após a eleição, haverá uma volta a uma política menos expansionista para o crédito. Eu acho que é o seguinte, o Brasil tinha, o crédito era quase ridículo. A gente tem ideia, o crédito imobiliário representava 2% do PIB. Um país que tem uma demanda reprimida para habitação, déficit habitacional de 5 milhões de residências, ter 2% do seu PIB em crédito imobiliário é quase inexplicável. Então tivemos um crescimento, ele dobrou, mas passou o quê? 4% do PIB, talvez chegue a 6% do PIB, ainda é um índice muito baixo. Então foi natural que no momento que o crédito se normalizou, as taxas de juros caíram para um nível insatisfatório ainda, mais próximo do que seria aceitável, que o crédito tivesse esse grande crescimento. Eu não vejo como uma bolha, mas um grande crescimento. Acho que a partir de agora a tendência, inclusive que a taxa de juros vai se manter relativamente alta no ano que vem, que haja um crescimento mais moderado do crédito. Tem aqui alguém elogiando minha participação no Globo News, no Jornal das 6, que eu estou participando agora. Eu vou lá, geralmente entre 10 para as 7, 7 e 10, me vejam lá no canal 40, para quem a maioria da Globo News está sintonizando no canal 40, em outros, dependendo da operadora, em outro canal. André Yoshida, na sua opinião, quais são os setores que vão destacar em 2014? O setor elétrico pode se recuperar? Bom, o setor elétrico. Olha, o setor elétrico é base de... Sem energia a gente não faz nada. Sem energia elétrica é muito menos. Mas é uma situação complicada porque houve um momento agora de renovação das concessões. Isso eu acho que não foi bem conduzido pelo governo. Acho que talvez a gente tivesse chegado ao mesmo resultado com menos impacto financeiro negativo nas empresas que tinham essas concessões. Bom, mas isso são águas passadas, e olhando para frente, a gente vê, por exemplo, que a Eletrobras vai ter um incremento de receita da ordem de pelo menos 20% no ano que vem, e deve ter um impacto nos cortes de custos da ordem de 30%. Então, só a Eletrobras vai ter um impacto na sua receita da ordem de 50% em 2014. Eu espero que isso se reflita positivamente nos balanços. As empresas privadas do setor elétrico, elas estão andando basicamente fora desse processo de renovação. As concessões delas já foram feitas sob novas regras e vão ser renovadas dentro de muito tempo ainda. O setor elétrico, eu espero uma recuperação, mas eu olharia para ele ainda com certa cautela por causa do impacto, principalmente nas empresas estatais. No caso da Eletrobras, o impacto foi muito forte. Ela chegou, se ela nada fizesse em 2013, ela teria um EBITDA, uma geração de caixa zero. Não teria dinheiro nem para pagar juros. Teria um prejuízo gigantesco. Mas ela se mexeu na hora certa, e pode ser que esse impacto se reduza muito. A Aline me perguntou sobre manutenção do PT no governo. Eu falei um pouco disso. Eu acho que muita gente pode não gostar, né, por sua
opções políticas, mas em termos econômicos, a manutenção do governo não pode gerar assim, uma coisa muito negativa. O governo mudou muito de postura nesse último ano e isso tende a melhorar a visão que o mercado tem do governo, porque ele vinha fazendo coisas muito ruins, né? Principalmente no trato das finanças públicas, enfim, a demora em tomar decisões na área de concessões, mas isso já mudou, então melhorou. O índice pergunta minha visão para a Europa, para os Estados Unidos. Europa se recuperando muito devagar ainda, exceto a Alemanha, exceto parte da França, norte da Europa também, Inglaterra também melhorando, mas ainda tende o sul, principalmente o sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, enfim, ainda caminhando muito devagar. Estados Unidos recuperando lentamente. Só que quando a economia americana cresce 2%, é aquele gigante, significa uma melhora substancial. O desemprego nos Estados Unidos ainda é elevado, mas a gente já percebe o seguinte, tem um indicador, que, no caso da economia americana, a gente deve acompanhar, que é o número de meses que as pessoas ficam desempregadas. Esse número chegou a ser de 1 ano, caiu hoje para 6 meses, 9 meses, depois caiu para 6 meses. Quer dizer, então, as condições do mercado de trabalho nos Estados Unidos estão melhorando significativamente. O mercado de trabalho americano, quem dera a gente pudesse ter tanta flexibilidade aqui também. Ele é muito ágil na recuperação e também, quando há uma situação negativa, ele também responde negativamente rápido também. Sobre a taxa de juros, você acredita na alta? Não, eu acredito que ela deve se manter acima de 10%, mas não vai crescer, ela não vai subir, ela já está num patamar que eu acho que é arriscado, patamar que se subir um pouco mais, aqueles potenciais, os private equity, os fundos que investem em infraestrutura, tendem a se retrair e esperar uma situação de mais normalidade. Porque a renda fixa começa a competir com esses investimentos de horizonte de mais longo prazo. O curto prazo começa a criar problemas no investimento de médio e longo prazo. Então, o próprio governo deve ser mais moderado, o Banco Central mais moderado em relação à taxa de juros. A não ser que a gente tenha um desequilíbrio, uma pressão inflacionária repentina e não prevista, o mercado de moedas no mundo de entrar naquelas maluquices que às vezes acontece e você precisa proteger o real de alguma maneira. Mas nada indica que isso venha a ocorrer. Perspectiva do mercado de ações, eu acho que eu já falei muito sobre isso. Vamos ver se tem mais outras perguntas. Um minutinho só que eu vou perguntas. Bom, acho que eu já respondi basicamente as dúvidas. Eu também, infelizmente, estou com outros compromissos. Eu queria agradecer a vocês e espero que tenha sido útil para todos. Boa tarde. E reiterar meus desejos de feliz ano novo, um bom Natal para todos.